Então, pessoal, seguindo aí, a gente vai falar de um outro formato de invasão, né? Invasão por monitoração ou por sniffer, né? É um método utilizado para roubar pacotes que navegam na web entre a rota de conexão entre o usuário e seu provedor, né? Então, vamos lá. O que é snifar? Snifar, pensa o seguinte, é farejar, né? É como se você tivesse ali observando, né, o que está sendo passado ali na rede e tentando capturar algum tipo de informação que tá sendo trafegado. Se você, por exemplo, estivesse num restaurante e aí você está sentado a uma mesa e aí na mesa do lado tem um casal discutindo, tendo uma DR no meio do restaurante. O que seria um snifar? Seria você na sua mesa ficar olhando para a mesa do lado, tentando ouvir o que eles estão conversando. Ou seja, você fica observando ou fazendo leitura labial, de repente tentando ouvir mais de perto, né, o que eles estão, sobre o que eles estão falando. Mas em linhas gerais é isso, é você entrar num canal de comunicação, ou seja, você tem duas pessoas conversando, né, um casal, estão conversando, estabelecendo uma comunicação, é você entrar no meio desse canal e tentar obter algum tipo de informação ali no meio. É basicamente isso. Então, quando a gente fala em snifar, né, ou ficar monitorando a rede, é isso que a pessoa está fazendo. Eles se conectam à rede e ficam ali, parados, só observando, catando as informações, para ver se ele encontra alguma coisa que ele possa tirar proveito. Uma vez eu estava eu tava em Niterói com uns amigos. Na verdade, eu fui visitar uns amigos lá em Niterói. Estava trabalhando no Rio, aproveitei, dei um pulinho em Niterói para visitar uns amigos. E aí a gente saiu para comer. O pessoal tinha um grupo relativamente grande, né, de pessoas. E aí o pessoal, né, aquela história, quando você vai sair para jantar com pouca gente é fácil decidir, vamos para não sei aonde, vamos, todo mundo combina e vai. Mas quando tem muita gente é uma desgraça, porque cada um quer uma coisa diferente. Um quer comer frutos do mar, o outro quer comer pizza, né? É difícil achar um lugar que você consiga atender todo mundo. Então, vamos para onde? Vamos para a praça de alimentação do shopping. Pronto, que aí lá tem tudo. Quem quiser uma comida assim, come. Beleza, fomos para a praça de alimentação. E aí, um dos casais amigos que estavam com a gente levou a mãe de uma amiga minha, né? Ela levou a mãe dela. E aí, na hora da mãe dela se servir, ela queria ir num self-service em particular, e aí ela foi lá para se servir, aí ela falou, essa amiga minha, paga no meu cartão, mãe. Ela queria pagar o almoço da mãe. Paga no meu cartão, a mãe dela, tudo bem. Aí falou assim, detalhe, tudo bem, foi. Passou. Quando foi pagar, você imagina uma distância assim de mais ou menos uns 15 a 20 metros, né? A mãe dela lá na caixa dá um berro assim: Fulana, qual a senha do cartão? E a amiga minha responde: É tal, 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 mamãe. Então, assim, ali, se uma pessoa estivesse tentando prestar atenção nas conversas, bem que não podia precisar nem fazer muito esforço, né? Ia capturar a senha de cartão de crédito dessa amiga minha, né? Ou seja, ia conseguir obter esse tipo de informação. Então, o snifar é isso, é você. Tem gente que até fala em operação de garimpagem ou de mining, né? Que é como se fosse um garimpo, né? Você está ali escutando, escutando, passando várias coisas, você vai tentar tirar proveito de alguma coisa. Então, por exemplo, quando você está num canal de comunicação, muitas das vezes eles não estão interessados só na informação trafegada, mas eles podem pegar o protocolo que estabelece a comunicação, entendeu? Pô, qual é o padrão de mensagem que a pessoa manda para eu poder mandar igual e estabelecer uma conexão com esse servidor, entendeu? Coisas do tipo. É, quando você está numa rede sem fio, por exemplo, o que acontece muitas das vezes, você está na rede sem fio e você se conecta ao dispositivo primeiro, para depois você se autenticar no dispositivo.
Se a pessoa está conectada na rede, mas não está autenticada no dispositivo, ela está fisicamente, né? Via conexão sem fio, mas fisicamente conectada. Ela tem condição de escutar os pacotes que estão trafegando naquela rede sem necessariamente estar autenticada naquele servidor. Então, olha só, você, por exemplo, está no aeroporto, está no restaurante, usando o Wi-Fi do restaurante, achando que você pode estar protegido, não está. Porque o cara pode simplesmente estar escutando esse canal e capturar alguma informação que você, porventura, possa trafegar. E, inclusive, sem mesmo estar autenticado, ele pode até mesmo é, ele pode até mesmo roubar informações do tipo senhas de banco, senhas de conta, se você se você transmite sem criptografia ou sem algum tipo de segurança em especial, você pode estar sujeito a esse tipo de situação também. Então, muito cuidado com esse tipo de ataque, né? Um ataque muito oportuno, digamos assim. Só um minutinho, povo. Então, como a gente estava falando, né? Então, essa invasão por sniffer, né, por monitoração da rede, é uma invasão muito oportuna. Por isso que é sempre bom tomar muito cuidado com as redes que a gente está se conectando e com o tipo de informação que a gente está trafegando. Porque dependendo da rede, se ela não oferece o mínimo de segurança esperado, né, ou desejado, a gente pode ter sérios problemas, né? Por isso que o pessoal sempre fala, vai conectar numa rede Wi-Fi, vê se ela tem criptografia, pelo menos, né? Ou seja, se pelo menos esse esse quesito está sendo contemplado, né? É alguma segurança, né? Ou seja, já é algum nível de proteção. Então, tem que ficar esperto em relação a isso aí também. Invasão por worms. A gente viu, né? A gente já estudou um pouco sobre os worms, né? E a gente sabe que são códigos de programação que são extremamente maliciosos. O cara cria um código malicioso, esse código se reproduz independente de ter hospedeiro ou não, né? Então ele pode se reproduzir numa velocidade muito mais rápida, e muitas das vezes esses worms, ele tem por intenção disponibilizar uma, uma oportunidade da sua máquina ser invadida, né? Uma das coisas que eles podem fazer, né, é o que eles chamam de utilizar a sua máquina para outro tipo de fim, né? Ou seja, usar a sua máquina como se fosse a gente chama de máquina zumbi, né? Isso é uma alternativa. Outra alternativa
É, uma outra alternativa é você abrir uma porta, né, e deixar um backdoor lá para. Então, assim, o worm é um código de programação, então ele abre muitas possibilidades, ele pode fazer muita coisa, né? Então, e é muito fácil contaminar. Se você tem um worm que contaminou um servidor web, por exemplo, ele pode fazer com que toda página web que seja aberta, ele dispare algum tipo de pop-up ou algum código de programação que possa fazer com que sua máquina se infecte, e assim sucessivamente, né? Invasão por força bruta, né? É o que a gente fala. O força bruta é o algoritmo mais simples de ser executado e não vou dizer que é o mais eficiente, né? Porque o seu tempo de execução é um tempo extremamente longo, né? Dependendo do tipo de informação que a gente está tentando descobrir, isso pode levar bastante tempo. Se você, por exemplo, quiser descobrir a data de aniversário de uma pessoa, você quer saber a data de aniversário que a pessoa nasceu, né? A data de nascimento, melhor dizendo, né? Você olha para a pessoa, você já faz um chute, né? Você já restringe o range. O que eu digo restringir o range? Você olhou para uma pessoa, você olhou para uma pessoa como eu, você vai levar assim, cara, esse cara aí deve ter em torno de 20, 25 anos, porque essa cara de novinho aí, né, enxuto, tal, pá, né? Na lata você já ia chutar entre 20 e 25 anos. Tô brincando, mas você cria um range para a pessoa. Você olha, você vai, pô, esse cara aí não vai ter mais de 50, por exemplo, mas também não tem menos de 20. Né? Então eu tenho 30 números para navegar. E você começa a chutar o ano de nascimento do cara. Você nasceu no ano, sei lá, se o cara tem entre 30 e 50 anos, né? Ele tem que ter nascido no máximo, sei lá, em 1970. Né? Você nasceu em 70, 71, 72, 73, 74 e por aí vai até chegar, né, no ano de, sei lá, 2000. Né? Você partiu do princípio que ele não tem menos de 20. Então você tem um range de 30 tentativas para fazer. E depois de 30 tentativas, você vai, com certeza, você vai acabar acertando o ano do cara. E aí você vai para o mês. O mês é mais fácil ainda. O mês são 12. Ou seja, são no máximo 12 tentativas. Acertando o mês e um ano, você tem que rodar mais 30 vezes as suas perguntas para descobrir 30 ou 31, né, dependendo, no máximo 31, para você descobrir o dia de nascimento. Então, vocês há de convir comigo que descobrir data de nascimento usando um algoritmo de força bruta não é tão complicado. A performance dele não é tão ruim, porque o range é pequeno. O que muitas das vezes tem que ser feito? Você tem que aumentar as possibilidades para você dificultar a execução no força bruta. Então, quando você vai tentar um força bruta, você vai tentar possibilidades, você vai tentar lista de palavras, você vai tentar um dicionário, você vai tentar um conjunto de possibilidades possíveis, né? O que você faz para você diminuir a chance de você ser invadido através de um mecanismo de força bruta, é você criar essas restrições mais complexas. Por exemplo, se vocês perceberem no último ano, mais ou menos, né, no máximo nos últimos 2 anos, mas enfim, não chega a 2 anos, os provedores de serviço na internet começaram a mudar a sua forma de validar a senha. Antigamente eles aceitavam qualquer senha, hoje em dia está um saco para você criar uma senha. A sua senha tem que ter o caractere, tem que ter número maiúsculo, letra minúscula, número, caractere especial, não pode começar de um jeito, não pode terminar de outro, não pode ter. Cara, o cara é tanta regra que no final a senha que você finalmente consegue gerar, que para mim é assim. Eu vou tentando criar uma senha, é tanta dificuldade que vai tendo que no final das contas eu já não lembro nem mais a senha que eu digitei. De tanta coisa que eu tive que mexer na bendita da senha para chegar no jeito, no padrão que eles querem que seja. Então, é bem complicado o negócio. Mas por que isso? Porque você faz o quê? Você aumenta as possibilidades. E aí um algoritmo força bruta vai demorar muito mais para conseguir chegar na sua senha. Se você digitar uma senha de 4 números, são 9.999 possibilidades. Se você já fala assim, não, olha só, não são 4 números, são 4 números ou letras. Opa, você já piorou. Porque cada casinha, ao invés de variar em 10 dígitos, pode variar em 36 dígitos, sei lá. Aí já são 36, né? Como é que é? 36, combinação de 36
4x4, é um negócio desse, né? Vocês que são de matemática aí, que vocês vão saber esse negócio melhor que eu. Mas, enfim, é 36 vezes 36 vezes 36 vezes 36, que é muito maior do que 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, né? Então, muda bastante, né? O seu range amplia muito. Então, por isso que os provedores de e-mail estão fazendo isso, estão aumentando esses ranges, criando essas possibilidades diversas para aumentar a chance, a dificuldade que é de você conseguir, via força bruta, acessar. A gente falou na aula passada, roubo de sessão, por exemplo, né? Muitas vezes, roubo de sessão, a sessão está numa string na URL. Você, para gerar uma outra sessão, você viu como que eles fazem? Eles colocam lá, sei lá, 50 caracteres misturando letras, números e letras minúsculas e maiúsculas. É quase que impossível você replicar aquilo ali ou você conseguir gerar um que seja compatível, né? Porque aquilo não é sequencial, aquilo ali é um número aleatório. E por aí vai. Então, assim, o força bruta é isso. Força bruta é o famoso tentativa e erro, né? Você vai tentando, tentando até você acertar. Vamos continuar aqui, ó, já estamos caminhando para o final. Invasão por spoofing, né? O spoofing, a gente já chegou a estudar algumas coisas sobre isso, né? DNS spoofing, né? O spoofing é como se fosse um tipo de, como é que eu vou dizer? Um disfarce, né? É como se fosse um disfarce. Você tem uma máquina que se passa por uma outra com o objetivo de ter algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício, né? Por exemplo, você tem um site que ele se passa por um site do Banco do Brasil para que você tente se autenticar naquele site, digitar sua senha, ele obter o número da sua conta, o número da sua senha e por aí vai. Então, assim, é... o spoofing é mais ou menos isso, né? Então, você tem vários tipos de spoofing. Você tem spoofing por IP, por tabela ARP, spoofing de DNS, né? Ou seja, você pode fazer spoofing de qualquer coisa. Hoje em dia, a coisa ampliou bastante. Assim, tem muitos cenários viáveis, digamos assim, muitas possibilidades viáveis aí. Invasão por exploits. Isso tem sido uma grande preocupação, né? Você permite que fazer tudo na máquina-alvo, é possível você acessar arquivo, deletar, ou seja, você tem administração máxima em cima da máquina. A invasão mais difícil de ser feita, pois além de você usar scanners para encontrar os bugs, você tem que conhecer de programação para criar o exploit e possibilitar a invasão. Tá? Vamos lá, olha só. Exploit, ele dá uma ideia de explosão em que sentido? Você cria um código de programação, descobre uma vulnerabilidade na sua máquina-alvo, nessa vulnerabilidade você faz uso dessa vulnerabilidade para inserir aquele código de programação que você fez, sendo que o seu código ele é milimetricamente pensado para quê? Para quando aquilo for acionado, ele acionar o seu código. Por exemplo, o que você pode fazer? Você tem, vamos supor, um determinado software que você quer ter a gestão dele. Você vasculhou lá e você viu que ele tem, de repente, uma certa vulnerabilidade, né? Sei lá, você consegue fazer um SQL injection, por exemplo, no seu aplicativo, na sua aplicação, e aí com esse SQL injection você pode, de repente, fazer um upload de um arquivo para o servidor. E aí você usa o SQL injection e faz um upload de um arquivo C, por exemplo. E aí, esse arquivo C, você faz o upload dele e usando o injection, você vai lá e executa esse arquivo .c, né? Ou seja, você executa esse programa que você criou para ele ser alocado num determinado endereço de memória na sua máquina, na máquina-alvo, desculpa. Então ele alocou naquele endereço de memória. E ele vai ser acionado quando aquele endereço de memória for acessado. E aí você depois faz o que a gente chama de buffer overflow, ou seja, você faz um overflow
na aplicação, ou seja, enche ela de requisição, pode ser um Stack Overflow, por exemplo, na pilha de memória, e aí aquela pilha vai subindo. Quando ela estourar o buffer e acionar o próximo endereço de memória, ela vai acionar um endereço de memória onde está o seu programa que você fez o upload. E nisso que ele acessar esse programa que você fez, ele pode te dar um privilégio de root, por exemplo, na máquina que você está logado. Então percebam que a construção desse fluxo é muito mais complexa. Tem várias etapas que precisam ser construídas, né? Você tem que descobrir a vulnerabilidade, você tem que conseguir construir o exploit, você tem que conseguir submeter ele e você tem que conseguir descobrir uma forma de acionar ele, né? Então são várias etapas que têm que ser cumpridas para você fazer o exploit funcionar, ok? Pessoal, pausa rápida aí para a troca aqui do Zoom, ok? Eu